O Pão Diário. O devocional de hoje tem por tema a voz do povo. A leitura bíblica se encontra em Atos, capítulo de número 14, versos de número 8 ao verso de número 20. Diz assim: Enquanto estava em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouviu Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se. O homem se levantou e de um salto começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, grita em dialeto local: Os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifício aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, também alimenta o coração e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldades para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos rodearam ele, se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte partiu com Paulo com Barnabé para Derbe. Diz o Salmo 40, versículo de número 4, Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. A voz do povo é a voz de Deus. Quantas vezes nós ouvimos isso? Se pensarmos no caráter de Deus, logo vamos concluir que a maioria das vezes em que essa frase é usada, ela não faz sentido algum. Por exemplo, no texto que lemos hoje, temos duas situações que demonstram a falsidade do ditado. Na época em que elas ocorreram, a idolatria era muito comum e influenciava muitas atividades. Para os gregos, romanos, os deuses eram semelhantes aos humanos, embora mais poderosos. Quando Paulo curou um paralítico em Listra, as pessoas não tiveram dúvidas. Aquilo só podia ser obra divina, e de fato era. Só que direcionaram a adoração a Paulo e a Barnabé. Esses logo se apressaram a apontar quem tinha feito o milagre, o Deus verdadeiro. Como autênticos seguidores de Cristo, eles não permitiram que a glória devida somente a Deus fosse dada aos homens. Estavam ali exatamente para levá-los a deixar a idolatria e seguir o único Deus. Porém, as pessoas queriam a divindade que pudesse ver e tocar. Logo depois, os mesmos que chamaram Paulo de deuses chegaram ao ponto de apedrejá-lo. Foram influenciados e mudaram de opinião. A voz do povo pode ser bem volúvel, e Deus não é assim, ele não muda, por isso podemos confiar nele. Apenas com esses exemplos, com pouco tempo de intervalo, Paulo foi considerado digno de adoração e depois merecedor de morte. Já podemos ver o quanto a voz do povo é diferente do que Deus quer. Nenhuma das duas situações agradava a Deus. Ainda bem que Paulo e Barnabé mantiveram sua integridade e não se deixaram levar pela opressão ou pela pressão popular. Muitas vezes seguir a maioria é um grande erro. Pessoas são falhas e podem mudar de opinião no instante seguinte. Já Deus é perfeito, sabe de todas as coisas e não muda. Somente a Ele devemos seguir. A quem você dá atenção? Então nós sabemos que a voz do povo não é a voz de Deus. Sabemos que o povo ele é influenciado por circunstâncias, por aparências. Nós percebemos também em outro trecho bíblico, quando Jesus entra em Jerusalém, já no final do seu ministério, ele é aclamado pelo povo, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Mas a mesma multidão
que uma semana atrás o estava ovacionando, uma semana depois disse crucifica-o, crucifica-o. Então nós não podemos confiar na voz do povo. Enquanto nós agradamos as pessoas, elas nos aprovam. Essas mesmas pessoas, quando são contrariadas, elas nos desaprovam com a mesma intensidade. Então a voz do povo, definitivamente, não é a voz de Deus, porque a voz do povo, ela é volúvel. A voz do povo é inconstante, mas em Deus nós podemos confiar, porque Deus, ele não muda, ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele promete, ele leva a cabo aquilo que ele prometeu. Ainda que nós fomos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então a palavra hoje, a reflexão fica aqui nessa frase: a quem você dá atenção? Qual é a voz que você tem seguido? Em quem você tem confiado? Confie em Deus. Nele sim é seguro colocarmos